gente, começando mais um Faça Você Mesmo e dessa vez o produto vai enfeitar sua casa. Quem não gosta de uma casa toda enfeitada, né? Principalmente se for assim, ó, a cara da natureza. Acho que fica super legal e vocês vão adorar. Quem está com a gente é a Simone Oliveira, que é artesã, professora dessa técnica que nós vamos aprender aqui. Simone, conta pra gente, tem um nome essa técnica? É pintura em vaso? Tem um nome específico? O nome da técnica em si é esponjado, tá? E a gente pode fazer essa técnica na cerâmica, como nós vamos fazer hoje, mas pode também ser feito no MDF, numa tela, no papelão. É uma técnica bem versátil e bem gostosa de fazer, bem simples. Que legal! Nós estamos usando hoje esse modelo de vaso, que é o meia parede, né? Isso. Legal. Tem esse modelinho aqui e aí tem um outro aqui, olha. Que ele é um vaso inteiro, né? Redondinho, ó. Também é uma opção, tá? Então, não tenho, né, o meia parede, posso usar o outro. Ou, de repente, se você não tem um vaso já assim, todo demarcado com os tijolinhos, você também pode criar o seu padrão usando uma fita crepe, né, ou uma textura. Sim. Aí dá para incrementar também. Simone, qual o primeiro passo então para a gente começar a pintar o nosso vaso? Vamos lá. É bem importante que a gente limpe bem a nossa peça antes de qualquer coisa, tá? A cerâmica, ela sempre vem com aquele pozinho, né? Então pega um paninho, umedece e só passa, tá? Tira todo o pozinho da peça. Isso é bem importante para ter um acabamento bem bacana. Tá. Feito isso, nós vamos preparar a nossa peça. A cerâmica, ela é um material muito poroso, então ele absorve muito a tinta. Então, se eu não preparo, fica aquela tinta mais grossa, ele fica absorvendo e aí fica aquela coisa grosseira. Tá. Então, o ideal é que a gente faça um preparo com uma base seladora, tá? Ou uma base acrílica. Aqui eu vou usar a seladora. Essa base, ela é a base de água e ela é transparente, tá? Vou usar um pincel, esse é um pincel sintético, tá? De filamento sintético, é um pincelzinho chato. Sempre que eu for trabalhar com ele, eu hidrato, tiro o excesso e aí posso vir com a base. Não tem segredo, é só aplicar, tá? Ah, mas não tem um pincel assim. Eu uso uma esponjinha, tá? A esponjinha de louça do lado amarelo também faz às vezes, tá? Porque nesse ela caso é mais macia, né? Então aí usando do lado amarelo dá certo. Dá super certo, tá? Ela é uma base transparente, ela não vai alterar a cor, né, da minha peça. Isso também vale para o MDF, tá? E aí eu vou passar na peça toda. Você passa só por fora ou por dentro você passa também? Por dentro também. Aqui na parte de dentro eu já deixei adiantado, né? Para facilitar, mas tem que passar na peça toda. E absorve rapidinho, né? Olha só. Ela fica com um leve brilho, mas isso não vai aparecer porque a gente tem a pintura por cima, tá? Só vou finalizar esse pedaço. Para quem não quiser fazer a pintura, o que eu acho difícil, porque aqui a gente vê que ficou linda, né? Mas para quem quer uma coisa mais rústica, dá só para fazer essa parte da técnica, passando só a seladora e já colocar para o uso? O interessante é você passar depois um verniz de proteção, tá? Então, você faz o preparo, quero deixar só na cerâmica. Faz o preparo com a base seladora e depois aplica um verniz. Seja um verniz spray ou um verniz acrílico. Se você gostar de brilho, tem a opção dos vernizes, né? Que são vernizes à base de solvente, que você pode aplicar também. Se você for deixar no tempo, esses vernizes à base de solvente, eles têm mais resistência, tá? Então, dá para você usar também, tá? Mas a gente gosta de incrementar, né? Gosta de fazer uma pinturinha básica. Deixa eu só secar rapidinho.
Ó, parece até que a gente tá fazendo aquela preparação para maquiagem, né? A gente tem que preparar a pele antes de colocar a maquiagem. E aqui foi feito isso. A Simone preparou essa base aqui, né? Como que chama mesmo? Base seladora. Base seladora. Então ela usou o vasinho aqui, ela passou no vasinho uma base seladora para ele poder receber novas cores. Isso mesmo. E aí ela forma uma película, né? Você consegue perceber a diferença, ó, aqui não tem, com um brilho e o outro sem. Exatamente. Tá? Então eu tenho essa película aqui de proteção. Bom, vamos lá, vamos começar a colorir agora. Eu vou usar uma tinta Chalk, que é uma tinta multisuperfície. Ela pode ser aplicada desde a madeira, cerâmica, vidro, galvanizado, tá? Eu escolhi ela por conta da cor, mas você pode usar também uma tinta acrílica, uma PVA, que não tem problema, tá? Vai dar o mesmo efeito. Rolinho de espuma, eu adoro rolinho, acho que é prático, tá? Então, aqui eu vou usar o rolinho e o pincel ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Na parte de baixo, direto com o rolinho, ó, tá? E aqui no vaso, como ele tem esses vincos aqui, eu vou usar o pincel para preencher esses espaços. Então eu uso o pincel, não me preocupo muito com o sentido da pincelada, porque eu vou passar o rolinho depois, ó. Aí eu venho com o rolinho para espalhar, tá? Aí aquilo que parecia estar sobrando, né, do pincel, você já aproveita com o rolinho. Isso, o rolinho deixa mais uniforme, né? Simone, e essa tinta que você está usando, como que é a durabilidade dela no tempo? Se a pessoa quer fazer em casa, por exemplo, colocar no jardim, colocar na frente de casa, que são ambientes que a gente às vezes acaba tendo ali momentos de sol, de chuva. Então, é sempre uma questão delicada essa. A tinta por si só, ela não foi feita para isso, tá? Nem a tinta PVA, nem a acrílica, a Chalk também não. O que vai dar resistência é o verniz, tá? Existe uma outra tinta no mercado, que é uma tinta acrílica brilhante. Essa foi feita para fazer esses efeitos para deixar no tempo. Mas é uma tinta um pouco mais limitada com relação a cores, a tipos de técnicas que a gente pode aplicar. Então esse trabalho que a gente vai fazer hoje, eu não conseguiria fazer com ela, tá? Então aqui, vamos imaginar que eu quero deixar isso no tempo. Eu vou ter que passar um verniz à base de solvente ou de água ras, tá? Pode ser um verniz vitral incolor, pode ser um verniz geral. Só que esses vernizes, eles têm brilho. Não existe sem brilho, tá? Não tem essa opção. Então, como a gente gosta de tudo mais rústico, exato. Eu não sou muito adepta ao brilho, tá? Eu prefiro peças que eu vou conseguir deixar bem envelhecidas, né? Os acabamentos foscos. Então, eu acabo não optando, né, por esses vernizes. Mas é uma questão de gosto. Se você gosta, pode fazer sim. Aí você aplica umas 2 demãos, 3, dependendo né, do que você for fazer. E pode deixar no tempo. Aí, quanto tempo isso vai durar? Não tem como saber, né? Porque, né, se chover todo dia, o ano inteiro é uma situação. Exato. Né? Então tem que... Esse ano, por exemplo, a gente demorou para ter chuva, né? Então, não dá para saber. Mas assim, eu acho que vale também, Simone, a pessoa
avaliar o local que ela vai colocar e também assim, né, a questão do brilho que você falou em relação ao verniz, ver se combina ou não, né? Uma peça mais brilhante ou uma peça mais rústica, né? Exatamente. Tudo isso é coisa a se considerar na hora de fazer, né? Com certeza. Né? De repente é uma técnica muito envelhecida, não vai combinar com o brilho. Uhum. Dependendo do que for, né? Aí você vai ter que avaliar mesmo. Não tem muito jeito, tá? E essa tinta seca rápido? Seca rápido, né? Uhum. Se você deixar secar naturalmente, algo em torno de 15, 20 minutos, dependendo da temperatura ambiente, tá? Tá. Mas a gente sempre acelera a secagem no secador. Tá. Pra facilitar, né? Uhum. A gente tem um pouquinho de pressa. Sem dúvida. Legal. E Simone, você trabalha com artesanato ou com essa pintura há quanto tempo? Olha, eu trabalho com artesanato tem uns 20 anos, mais ou menos. Tem que fazer as contas. Com pintura em madeira, cerâmica, né? Esse trabalho que eu faço agora tem pelo menos 16 anos. Que legal. E como é que você descobriu esse trabalho na cerâmica? Então, da cerâmica veio do MDF, né? Tudo que eu consigo fazer de pintura no MDF eu trago para cerâmica, para o galvanizado, para o vidro. A maioria das técnicas a gente consegue, né? Trazer para outras superfícies. E assim, eu sou muito curiosa. Então eu comecei pintando seda. Então eu fazia moda praia, tive loja e tudo mais. Depois eu passei para pintura. Eu gosto muito de pintura country, né? Dou aula de pintura country, pintura decorativa. Também já tem por aí uns 16, 18 anos. E assim, eu sou super apaixonada por tintas, por cores, né? E aí eu vou experimentando os materiais. E aí assim, você dá aulas também, né? Dessas técnicas, mas você também, como é que funciona para quem quer comprar? Porque assim, eu vou te contar um segredo, tem apresentador que não gosta de fazer, prefere comprar pronto, entendeu? Entendi. Aí a pessoa faz uma encomenda, você tem uma loja, como é que funciona? Então vamos lá. Eu não faço encomenda, o meu foco é a aula, né? Eu trabalho para uma empresa de tintas e eu tenho aqui o estúdio onde eu dou aulas também. De tempos em tempos, eu faço como se fosse um bazar, então eu ponho todo o ateliê à venda para poder renovar e trazer coisas novas, porque a gente não tem mais parede para onde colocar as coisas. Verdade. Então, hoje o ateliê está todo à venda, né? Todas as peças do ateliê estão à venda, para que eu consiga liberar espaço mesmo, trazer coleções novas, né? Propostas novas para as alunas. Que bacana. Então, dá para aproveitar. Maravilha. Deixa eu só secar rapidinho para a gente passar para outra parte. O secador é uma mão na roda, né, para esses momentos assim. E eu acho que tem a ver também, porque hoje, por exemplo, o dia tá mais fresquinho. Sim. Então, em tese, ia demorar um pouco mais para secar, né? Demoraria um pouquinho mais. Principalmente em aula, né, a gente não tem tanto tempo assim de ficar esperando secar. Esse tipo de pintura permite que a gente seque no secador. Tem algumas tintas, alguns trabalhos que a gente não tem essa opção. Né? Tá. Mas nesse caso é tranquilo de secar no secador, a gente consegue até secar verniz, não tem problema, tá? Facilita bastante na hora da pintura, né? Tá. Artesão não vive sem fita crepe
e sem secador de cabelo. Que legal. É isso. Que é justamente para ajudar, né? É. Nesse caso aqui, a fita crepe é naquilo que você falou no início do programa, né? Isso. Se não tivesse já essas marcações, a pessoa poderia fazer com a fita. Poderia fazer com a fita, com Legal. certeza. Aí dá para criar, né? Uhum. Olha só. Bom, aqui eu passei uma demão só. Eu não tenho necessidade de passar duas por conta da pintura que eu vou fazer por cima, tá? Então, uma só é suficiente. Legal. Agora você vem com outras cores. Isso. Vamos lá. Vou colocar o meu rolinho na água. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre esponja, tá? Eu tenho aqui a esponja marinha, tá? É uma esponja natural. Essa minha aqui já é muito antiga, tá? Eu tenho há pelo menos uns 15 anos. Caramba, dura bem, hein? Dura bem. Você cuidando bem dela, ela dura super bem, tá? Eu vou usar essa, mas se você não tiver, você pode pegar uma esponjinha. Sabe essas esponjinhas de carro? Encontra fácil no supermercado? Sim. Corta com a tesoura, com o estilete, e aí você belisca ela. Belisca mesmo, ó. Só fazer assim, tá? Ó. Essa minha já tá pronta, já tá até velhinha, ó. Eu belisco ela toda. Depois eu venho com uma lixa 180 e lixo todos os lados para ela ficar bem porosa. E aí eu consigo algo muito próximo disso. Vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. Mas fica muito próximo e dá um efeito muito bonito também. Legal. Tá? Então é uma opção. Eu tenho aqui também, ó, uma que eu já deixei mais recortadinha, tá? É a mesma, só que em um tamanho menor, tá? Que eu recortei para facilitar aqui a minha aplicação. Tá. Como que eu faço? Toda vez que eu for usar, eu tenho que umedecer ela. Então eu coloco na água, ó, e aí eu tiro todo o excesso, ó. Eu aperto para que ela fique úmida, mas que ela não fique pingando. Tá. Tá? Vamos lá. Vou usar agora esse outro tom aqui, que é o doce de abóbora. Doce de abóbora, né? É. Aí eu escolhi essas cores, mas também dá pra brincar, né? Claro. Essa cor é o doce de abóbora, Doce de abóbora, tá? Eu escolhi esses tons, mas também dá para usar outros, né? Dá para adaptar. Hoje, se você colocar na internet lá, procurar imagens de tijolinho, você vai encontrar uma variedade grande, é só observar, né? Fazer um exercício ali de observação para ver que cores tem, aí você consegue criar o seu também, tá? Peguei a tinta aqui, vou tirar o excesso aqui do ladinho, na bandejinha, tá? E aí eu vou dar batidinhas, ó. Bati, vou fazer um por um, tá? Viro e suavizo essa tinta, ó. Então, primeiro você aplica a tinta, né? Isso, ó, aplico uma pequena parte, viro a esponja onde não tem tinta e suavizo. Aí você completa o quadradinho. E aí eu completo. Você que vai escolher se você quer ele mais escuro ou mais claro. Eu acho interessante deixar ele mesclado. Alguns mais escuros, outros mais claros. Dá uma harmonia melhor, né, para a peça. E o tijolinho ele não é todo uniforme, né? Exatamente. Batendo. Se percebeu que a esponja está muito carregada, vai lá, lava de novo, né, carrega na tinta. E aí vai distribuindo essa cor conforme o gosto mesmo, né? Aqui ficaria bonito também trabalhar com siena natural, com caramelo,
que são tons terrosos, né? Sim. E que também ficam bem interessantes. Tá? Aquela cor terracota que tem utilizado muito, né? Acho que é uma cor que também daria certo, né? Só que ficaria um pouco mais escura, né? Que ela é um pouco mais carregada, né? É um pouco mais escura, exatamente. Mas aí é questão de gosto. Uhum. E com essa técnica você consegue fazer vários efeitos, tá? O esponjado, a gente fala que é uma técnica coringa, porque qualquer fundo de peça, qualquer fundo de caixa que você queira fazer, dá para você trabalhar com ele. Depois, né, vem com um aplique por cima, um stencil, enfim, dá para brincar bastante. Olha só. Simone, e esse trabalho que você faz, assim como todo o artesanato, é um trabalho terapêutico, né? É isso mesmo. Você desliga, né, dos problemas e vai colocando as suas emoções também, né? Então, às vezes, aquele dia que você acha que não tá tão bem assim, o artesanato ali pode te ajudar, né? E aí, às vezes, a gente cria coisas muito interessantes achando que não tá tão bem assim. Normalmente é o que o pessoal mais gosta, né? Assim, você faz uma peça, não tava tão bem, a peça não ficou assim, sei lá, né? Senti que tava tão bom. Normalmente é o que todo mundo, nossa, que linda, é a primeira a vender, né? A primeira a vender, aquela coisa. A maioria das minhas alunas vem nessa característica, né, de terapia mesmo. Então, além de você fazer o artesanato, tem a questão do grupo, né? Então, interagem com outras pessoas, outras histórias, né? E isso é bem enriquecedor. Suas aulas são em grupos ou tem individual também? Só em grupos. Eu dou aula aqui no estúdio de quinta-feira. Opa! O Célio vai querer usar isso mesmo. E aí, assim, Simone, para quem se interessa em ter aulas com você, você dá aula só em grupo ou individualmente também? Só em grupo, não tenho aula individual, tá? Eu dou aula aqui toda quinta-feira, né? De manhã e à tarde. Hoje a gente só tem vaga na parte da manhã, tá? A turma da tarde está completa. Mas para o ano que vem também eu tenho intenção de montar novas turmas, né? Em outros dias. É bem interessante porque aqui a gente trabalha num formato diferente. Eu não tenho... Normalmente a gente faz aula livre, né? Você vai no ateliê, faz aquela peça que você... Né? Cada uma faz uma peça e tudo mais. Aqui a gente tem uma proposta diferente. Eu trabalho por técnicas. Então, as minhas alunas, a cada 2 aulas, fazem uma técnica. Tá? Mas é assim, vamos imaginar assim, ó. Vamos fazer o esponjado. Aí uma vai fazer vaso, a outra vai fazer uma bandeja, a outra vai fazer uma leiteira, a outra vai fazer uma tela. Todas vão fazer a mesma técnica, mas a composição, o restante da peça vai ser feito de forma individual. Mas eu quero fazer o tijolinho branco, não quero fazer ele vermelho. Tudo bem, a cor da sua peça você que vai escolher. Né? A gente vai conversar e vai montar aí uma proposta individual, mas todas vão fazer a mesma técnica. E aí, a gente também tem o acervo de técnicas. Então, todas vão fazer uma plaquinha com a técnica do dia, e aí vai chegar no final do trimestre, né, ou do semestre, e eu vou passar para todas uma apostila com todas as técnicas escritas, e aí elas vão ter essas técnicas para depois conseguir criar coisas novas de forma mais tranquila, tá? A ideia é que você esteja e tenham poder de escolha, sabe? Liberdade na criação. Então, quanto mais você conhece,
Quanto mais você pesquisa e quanto mais você pratica, melhor você fica. Mesmo porque, Simone, eu tenho reparado que assim, muitas pessoas chegam no artesanato por uma questão assim de ocupar a mente, ocupar um tempo livre, e de repente elas tomam gosto pela coisa e vira um trabalho, né? Ou de repente uma segunda renda, né, para a família. Então, por que não aprender várias técnicas, né? Não ter mais esse conhecimento, Sim. né? Não, é exatamente isso. Algumas vão migrar, né, para uma linha mais profissional, de querer vender as peças. Outras não, vão ficar só na parte da terapia mesmo. E tá tudo certo. Olha que lindo. Mas mesmo assim, vamos imaginar assim, que eu faço por terapia. E aí eu tô lá na minha casa no final de semana e falo, eu queria tanto fazer um presente para aquela amiga querida. Mas eu não sei o que eu faço. Se você tem ali algo para você visualizar, é muito mais fácil de você escolher. Tá? Então serve também para quem tá só em busca de terapia, mas também para quem quer se profissionalizar, né? Olha só. Que lindo, temos né? um vaso aqui todo esponjadinho, tá? Eu vou secar pra gente partir pra próxima. Mais uma vez o secador em pincel. Agora tem uma questão, eu não sei se você saberia me dizer, mas assim, ó, pensando neste vaso e nesses produtos, quanto mais ou menos o pessoal lá em casa precisa investir para poder fazer um vaso desse em casa, contando com todos os materiais? Então, vamos imaginar que você não tem nada, tá? Que você vai começar do zero. Então você vai ter que investir em pincel. Pincel é ferramenta, né? Então vai durar ali bastante tempo. A esponja, a mesma coisa, o rolinho também, tá? Fazendo uma conta rápida aqui, você vai gastar em torno de uns R$100. Só que, olha só, eu usei quase nada de tinta, quase nada de produto. Então, quantas peças você vai conseguir fazer com essas tintas, tá? Essa tinta aqui, ela custa em torno de uns R$15, tá? O potinho. Tem outras tintas que são um pouco mais em conta, né? Que também dá pra fazer, tá? O que vai custar um pouquinho mais aqui seriam os pincéis, né? Mas é a primeira vez que você vai comprar. Sim, é um investimento, né? Porque ele vai durar para muitas peças, né? Vai servir também para trabalhar não só na cerâmica, mas de repente numa tela, no MDF. Exatamente. Os mesmos pincéis aqui que eu tô usando para cerâmica, eu uso no MDF, tá? Maravilha. Agora é o toque final? Isso. Aqui, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho desse outro tom aqui, tá? Aqui você pode escurecer mais, se você quiser. Então, poderia bater, né, esse tom mais escuro também com a esponja em alguns pontos, tá? Mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a sombra, tá? Então, eu tenho aqui um azulejo, meu pincel angular. O pincel angular, ele só trabalha com água, ele não trabalha seco, tá? Então, eu hidrato ele bem. Tiro o excesso da água aqui na bordinha do tanquinho, tá? Ele tem uma ponta mais longa e a outra um pouco mais curtinha, tá? Eu venho aqui na ponta mais longa, eu vou carregar aqui, olha, a ponta mais longa na tinta. Tô usando aqui o mesmo tom, que é o doce de abóbora, e aí eu descarrego ele aqui, ó, de um lado para o outro, ó. Se eu consigo fazer essa mescla aqui no azulejo, eu consigo fazer na peça, tá? Então, eu encosto a ponta mais longa onde eu quero o efeito de sombra. Então, metade do pincel tá com tinta, metade tá com água, ó. E aí eu consigo mesclar ele aqui. Eu vou fazer esse efeito
dos dois lados do tijolinho, ó. Dá pra ver? Sim. Toda vez que eu for recarregar meu pincel, eu vou lavar ele, tiro o excesso de água, carrego na tinta, descarrego no azulejo. Eu vou fazer isso em todo o vaso, tá? Todos os tijolinhos. Eu vou fazer essa primeira sombra com o doce de abóbora. E depois agora eu vou fazer um pedacinho com o marrom, que é o ristreto, tá? Eu vou só secar esse pedaço para mostrar para vocês. Agora vem a cor mais escura. Agora a cor mais escura. Então, e aí a mesma técnica. Umedecer o pincel. Isso mesmo, é o mesmo processo. No começo fica meio estranho, mas depois que você pega o jeito, isso vira automático, tá? Você nem pensa mais para fazer. Descarreguei. Agora, eu vou imaginar que eu tenho um triângulo aqui, tá? Então eu começo na lateral, venho puxando meu pincel e faço o cantinho. Você puxa como se fosse em diagonal, né? Na diagonal, eu imagino o triângulo aqui, ó, e venho ele na diagonal. Mais claro, mais escuro, aí você que vai determinar, né? Ó, tá? E aí você vai intercalando. Não precisa fazer a volta toda, né? Tem alguns pincéis que eles carregam um pouco mais de água. E aí você vai ter que se adaptar, tá? Então, às vezes eu tiro um pouquinho o excesso ali no paninho, tá? E esse efeito, essa sombra mais escura, eu faço quadradinho por quadradinho ou fica legal intercalar? Qual que é a sua sugestão? Quadradinho por quadradinho. Tá. Tem que fazer nele todo, tá? Senão vai ficar estranho. Tá. Você pode também, só para incrementar um pouquinho, voltar com a esponja com essa mesma cor, ó. Ristreto e dar uma batidinha assim para dar uma leve escurecida. Aí é o que eu falei, né? Pega uma imagem, né, de uma parede de tijolos e tenta ali identificar as cores, né? Sim. E vai brincando, vai fazendo essa composição, tá? Vou fazer isso no vaso todo, tá? Inclusive na parte de baixo. A parte de dentro eu não pintei, eu só passei a base seladora e eu fiz um efeito de chuva americana, tá? O que seria uma chuva americana? Se você quiser, pode tirar as plantinhas daí que dá pra mostrar, ó. Olha, consegue ver, Rafa? A chuva americana parece aquele respingado de terra, né? Quando a gente passa em algum lugar, em alguma poça de água que tem um pouquinho de terra, fica aquele
Exatamente. Olha que legal. Como que eu faço isso? Ó, eu vou precisar de um pincel de cerdas naturais, tá? Bem molhado. Vou pegar a pontinha do meu pincel aqui na tinta. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer assim, ó. E aí, com o meu indicador, eu puxo aqui, ó. É bem no respingar mesmo, né? Deu pra ver? Legal. E aí você vai brincando, tá? Ah, mas eu não gostei da chuva americana. Pinta por dentro e tá tudo certo, né? Aí você vai fazer os acabamentos que você mais gosta. E se a pessoa só passou a base seladora, também é válido, né? Super válido. Também é aquela técnicazinha coringa, sabe? Sei lá, pintei dentro de uma caixa e não ficou lá aquele acabamento e tal. Faz uma chuvinha americana que normalmente dá uma boa disfarçada. Que legal. Simone, e aí assim, a pessoa que fez essa técnica, teve aí o primeiro investimento, qual a sua sugestão de preço, né? Quanto ela pode vender mais ou menos um vasinho desse, assim, já prontinho para decorar a casa? Um vasinho prontinho, sem as plantinhas, né? Sem nada, dá para vender aí por uns 85, 95 reais, dependendo, né, do lugar que ela estiver, tá? Porque usa pouco material. O que vai gastar mesmo é o valor do vaso, né? Que é um pouquinho mais alto. E não é uma técnica que demora muito para você fazer, né? Você consegue fazer num tempo bem tranquilo. Dá para fazer produção também, né? Então, fica aí mais ou menos nesse valor. E aí temos, então, um vasinho de tijolinhos pronto, né? É isso para mesmo. enfeitar. Você pode usar com uma florzinha artificial, você pode colocar uma plantinha natural. Você pode também fazer um arranjo de mesa. Então, a gente está chegando perto do Natal. Exatamente. Então, coloca uma vela ali dentro com, né, um musguinho. Fica super bonito. Então, você consegue usar uma pelsa neutra para diversas épocas do ano, né? Imagina aqui uma decoração de Páscoa. Exatamente. Dentro do vasinho, como ia ficar bonitinho. É verdade. Aí é usar a criatividade, né? Que é algo que a gente começa a despertar justamente por conta do artesanato, né? Exatamente. Começa a trabalhar com tintas, com cores, com formas e começa a despertar aí a criatividade. É isso mesmo. Muito obrigada, Simone. Adorei sua técnica, simples e fica lindo, super fácil de fazer. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ter vocês aqui no meu estúdio e poder mostrar um pouquinho do trabalho. Maravilha, Simone. Obrigada a você também que nos acompanhou aí pelas telas. Se você fizer sua técnica, não esquece de mostrar pra gente. Posta lá no seu feed e marca a TV Câmara Campinas. Tchau!